Olá, contribuintes, tudo bem com vocês? Apertem os cintos, porque hoje vamos mergulhar no mundo selvagem dos gastos governamentais. É isso mesmo. Estamos falando das despesas de viagem do primeiro trimestre de 2025 do nosso governo. Preparem-se para uma viagem turbulenta pelos céus agitados dos gastos governamentais, onde as bebidas são caras, os espaços para as pernas são inexistentes e a única turbulência que encontramos é a audácia de tudo isso. Bora pro vídeo. Lembra-se daquele compromisso de economizar 70 bilhões para os próximos 2 anos para tentar equilibrar o orçamento das despesas? Então, esquece. Nosso governo, em modo de Alzheimer ligado, nem deve se lembrar mais disso, porque em 2025 as despesas com viagens do governo decolou. Nossos bravos governantes gastaram a bagatela de 789,1 milhões em diárias, passagem e locomoções nos últimos primeiros 3 meses do ano, no primeiro trimestre. Isso apresenta um aumento de 29,1% comparado ao mesmo período de 2024. E o mais emocionante esse é o maior valor da série histórica que começou lá em 2011, superando até mesmo a marca impressionante da era Dilma, que antes detinha o recorde. Quem brilhou mais nesse trimestre? As diárias. Sozinhas, elas consumiram 449,1 milhões, um aumento de 26% em relação a 2024. Elas superaram até o recorde anterior das diárias de 2014 da era Dilma, que era de 417,5 milhões. Parece que as estadias ficaram mais caras, extensas ou até mais confortáveis. Esqueçam aqueles hotéis econômicos. Estamos falando de luxo 5 estrelas. Completo, com serviço de quarto, tratamento de spa e talvez até 1 ou 2 fontes de chocolate. Quem sabe? As passagens e locomoção não ficaram muito atrás, contribuindo com 340 milhões em um salto de 33,4% comparado com 2024. E elas também quebraram um recorde anterior da era Dilma, ou seja, agora você deve estar se perguntando, quando foi que eu vi a mesma coisa acontecer mesmo? Então, olhando para um histórico mais recente, os gastos anuais com diárias e passagem em 2024 atingiram 3,58 bilhões. Mais uma vez, o maior valor real desde 2014. E 2023 também não decepcionou não, com 3,3 bilhões sendo o maior valor real desde 2014, até aquele ponto. Agora 2023 e 2024 estão tentando disputar o pódio. Comparando o último ano do governo, Bolsonaro, de 2022, o custeio em 2024 cresceu 33,3%. E em 2023, o aumento foi de 29,2% sobre 2022. É o suficiente para fazer você se perguntar se estão administrando um governo ou uma agência de viagens. Uma das razões apontadas para esse superávit nos gastos foi o aumento do número de ministérios, que passou de 23 para 38 ministérios. Mais ministérios, mais equipes, mais viagens. Faz sentido, certo? Durante o governo Bolsonaro, as restrições da pandemia do Covid-19 seguraram um pouco os gastos, tornando 2020 e 2021 anos de economia forçada nas viagens, dando foco em home office e videochamadas. Em 2021, tivemos o menor valor do primeiro trimestre, 195,3 milhões. Nosso bolso agradece. O aumento voltou na pós-pandemia de 2022 para 2023. No primeiro trimestre, foi aumentado em 85,7. Afinal, hashtag fica em casa já estava ficando chato, né? Nosso governo precisava viajar. Com dinheiro público, melhor ainda. Mas apertem os cintos que a viagem ainda não acabou. Nosso presidente também entrou em rota das viagens internacionais. Ele passou 96 dias fora do Brasil. Até março de 2025, ele passou 7 dias em viagens no Japão, Vietnã. No final de abril, acrescentou mais 2 dias com a ida do Vaticano para o funeral do Papa Francisco, totalizando 98 dias, fora desde o início do mandato. Isso é mais de 3 meses viajando. Em maio de 2025, ele tinha viagem marcada para Moscou. Janja viajou em 2 de maio de 2025, antes da comitiva presidencial para Moscou. Ela também viajou para Roma para participar de um conselho internacional da ONU. Os gastos com as viagens dela e a sua equipe pessoal em 2023 e 2024 somaram 791.542.
Agora um momento de suspense e contabilidade criativa, é claro. O Ministério da Gestão apresentou números para 2024 que, vejam só, divergem dos dados do Tesouro Nacional. Eles dizem que o total de viagens em 2024 foi de 2,5 bilhões, um pouco menos daqueles 3,58 bilhões que a gente viu antes. A diferença, explicando, está no reajuste das diárias no final de 2023. Em média, o reajuste foi de 43%, quase a metade. Eles pesquisaram o custo médio de alimentação e hospedagem e locomoção e aplicaram o IPCA acumulado de agosto de 2009 a julho de 2023. É quase uma viagem no tempo para poder calcular as diárias de hoje. Desta forma, transformaram os preços da época para os preços de hoje. Em resumo, as viagens do governo estão mais altas, os gastos quebrando o recorde, modo de Alzheimer do governo ligado, os números de ministérios cada vez mais se expandindo e o presidente e a primeira-dama acumulando milha em suas viagens. E para você que chegou até aqui, eu quero agradecer. Te peço novamente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação e, claro, se você quiser, deixa aqui o seu comentário, isso é muito importante para nós. E caso você não tenha visto ainda, este vídeo aqui fala do INSS e a saga dos 2 bilhões desaparecidos. E se você quiser ver também, esse outro vídeo aqui fala do rombo do FGTS. Desde já, eu agradeço novamente e até mais.